Neste espaço de meditação, convido-te a explorar a conexão entre o terreno e o transcendental. Que a chama da espiritualidade brilhe intensamente, inspirando pensamentos que conduzam à compreensão do propósito divino. Bem-vindo a este tempo de introspecção, onde o sagrado se manifesta nas entrelinhas da reflexão. Tem muita gente viva que já morreu. Não é assim que funciona? O desafio da religião é justamente soprar vento dentro de nós. Soprar o sopro que nos mantém vivos. É tão frutuoso você identificar na vida quais são as realidades que lhe mantêm vivo. Quais são as situações que sopram alma no seu corpo. Esse é o contexto das religiões. Quando nós saímos de casa na intenção de rezar, outra coisa nós não queremos senão soprar alma no nosso corpo. Buscar elementos, ritos que nos ajudem a viver. Porque quando Deus acontece verdadeiramente no nosso coração, Ele modifica, sobretudo, a nossa vontade. Minha gente, nós estamos tão empobrecidos que nós ficamos, a nossa pobreza ela fica evidenciada justamente na nossa falta de tempo. Se você for fazer uma análise, quem é rico? A maioria dos ricos que tem dinheiro que eu conheço, eles não têm tempo. Eles não têm tempo para eles não têm tempo para suas alegrias. Mas não é um privilégio só dos endinheirados, não. Nós também. Como nós estamos carentes de tempo. E de repente você é colocado diante de um Deus que tem tempo para você, que não tem pressa em lhe ouvir, que não tem pressa, alguém que está disposto a lhe ouvir. Porque a não percepção do tempo nos priva de viver as coisas mais especiais da vida. Geralmente quem não tem a percepção do tempo tem a necessidade de ter datas especiais para isso e para aquilo, e só vive no momento da data especial. E a rotina, que é o de todo dia, que é essa oportunidade que nós temos de festejar o menor dos acontecimentos, né? De tornar a vida sempre especial. O simples fato de estarmos juntos. É sobre isso. O viver bem é a nossa relação com o tempo, porque a vida é trem-bala, parceiro. E quando menos a gente espera, está na hora de partir. E aí a gente parte amargo, né? Que a gente não parte de uma vez. Esse partir é processual. Estou sempre partindo. Mas chega um momento da vida em que eu percebo de fato que eu estou partindo. A minha juventude não me permite perceber que eu estou partindo. Mas à medida que o tempo vai se acumulando em nós, a consciência fica aguçada para perceber que está partindo. E aí é a hora, é o momento em que a fatura vem naturalmente nas mãos. E a gente inevitavelmente precisa olhar para o resultado da vida vivida. Eu planto um pé de laranja, eu não posso esperar colher morangos. Às vezes as pessoas plantam laranja e querem colher morango, e acha que Deus é obrigado a dar os morangos para ela. É só uma criada de vergonha na cara, e a gente vai ver que nós estamos pedindo o que não nos cabe pedir. Ah, padre, mas e aquela história de que Deus faz o impossível? Sim, Ele continua tendo o direito de fazer o impossível, mas não se esqueça que Ele continua tendo o direito de exigir que a gente plante do jeito certo. Eu tenho o direito de esperar pelo impossível, tenho. Mas eu só espero pelo impossível depois de ter feito tudo o que foi possível. Então, se a cruz está pesada, não tem que reclamar da cruz. Faz parte da minha vida. Se você for ver, todos nós aqui estamos de alguma forma carregando uma cruz. Você não é mais bonito que os outros. Por que você não teria de carregar uma também? E a cruz
ela está diretamente ligada ao que escolheram por nós ou que nós escolhemos. Não adianta. Às vezes eu me deparo com algumas escolhas que eu faço no meu dia a dia que são absolutamente contrárias ao ato de soprar vida dentro de mim. Às vezes eu me percebo me matando. Aquilo que escolho ler, com aquilo que escolho prestar atenção. Se você for na internet para buscar conteúdo, você tem muitos bons conteúdos. Mas o que infelizmente chama a nossa atenção não é o conteúdo, é a futilidade, é a bobagem, é a vida do outro, é a viagem que o outro fez. Como é que nós educamos a vontade e o desejo? Como é que eu trabalho para que o meu desejo me encaminhe? Porque o desejo é a pulsão que me leva, para que ele me leve àquilo que de fato pode me fazer bem. E me fazendo bem, naturalmente faz bem àqueles que estão ao meu lado. Nós perdemos tempo demais com o que não tem nenhuma importância na nossa vida. E de repente aquilo que está gritando pela nossa atenção, nem perto a gente passa. Nem perto a gente passa. Saramago, numa das últimas entrevistas que ele deu, um documentário lindo, ao final, vários repórteres ao lado dele. Um pergunta: Saramago, você já conseguiu tantos prêmios, você foi tão premiado, o que você ainda gostaria de ganhar nessa fase da vida? Ele parou, pensou e respondeu: tempo. Eu gostaria de ganhar tempo. É isso, minha gente. É a maior riqueza que um ser humano hoje pode ter, é tempo, viu? Para ler a obra que gostaria de ler, para estar no lugar que gostaria de estar, para poder fazer o que gostaria de fazer. Valorize o seu. Mesmo quando a cruz nos pesa, mesmo quando a vida é difícil. Porque a primeira regra que nós precisamos aprender para nos livrar das ilusões religiosas é de que a nossa vida fica mais fácil porque temos Deus. Não. Deus não vai retirar de nós o que humanamente nós precisamos enfrentar. Mas a fé, ela acaba funcionando como um instrumento de batalha. Não espere que Deus vá facilitar a sua vida. Da mesma forma como um pai não pode facilitar a vida do filho, porque seria uma irresponsabilidade, porque o impediria de amadurecer. Ele vai dar o suporte. Aí sim. Aí nós estamos falando de uma fé madura. Não me priva do sofrimento, porque humanamente ele não pode me privar. São escolhas. Essa crise, ela é fundamental. Aí de repente você está passando uma crise no seu trabalho, com as pessoas que estão próximas a você, uma crise no casamento, uma crise naquela amizade. Tudo, se você quiser, é um fator determinante para a mudança de rumos, de perspectivas. É como ser expulso do paraíso. Mas não desiste. Não desiste só porque está passando uma crise. Não desiste só porque foi expulso daquela comodidade que você estava vivendo antes. Exerce a sua criatividade. E permita que esse Deus que nos acessa por meio dos sentimentos, dos pensamentos, possa nos ajudar a compreender o que estamos vivendo. Sim, de maneira muito natural. A crise é fundamental para o nosso crescimento. Na psicologia a gente tem até as crises normativas. O que são as crises normativas? São as crises sem as quais você não muda de fase. Se você não vive a crise normativa da adolescência, você será eternamente um infantil, querendo que o mundo se adapte aos seus desejos, às suas vontades, às suas cores, aos seus tamanhos. Pois vem a crise da meia-idade. Você começou a perceber que está tudo despencando, não é mais como era antes, né?
Já observou? Quando a gente tem a juventude a nosso favor, você tem tanta coisa ao redor. A juventude é tão cheia de oportunidades que você não percebe que está partindo. Muito embora você já entrou no mundo partindo. Viver o primeiro dia é um dia a menos. A criança tem 1 ano. Ela tem 1 ano a menos. Se você quiser olhar pelo oposto, porque nós não sabemos o tempo que terá. Eu sei o tempo que eu já não tenho mais. Você percebe? Eu sei que conversão não é mensurável. Você não pode pedir uma régua para poder falar, eu quero saber o quanto que você é cristão. Mas nós podemos ter indícios. Se você quiser analisar a qualidade da vida religiosa em você, é só olhar para os seus desejos. O que você ainda deseja? O que você realmente quer? É a pergunta de Jesus para o Bartimeu. Bartimeu, o que tu queres que eu faça? E assim uma angústia muito grande, porque por causa desse ritmo de vida, nós não vamos tendo a capacidade de escolher. Nós vamos perdendo o direito de escolher. É justamente um dos pontos mais conflituosos para nós no exercício da nossa liberdade interior. É quando você deixou de ter condições de escolher. E é por isso que nós precisamos ficar atentos ao contexto onde nós estamos plantados. Quando a gente tem um ferimento, por exemplo, se eu tenho um ferimento no pé, e toda vez que eu piso em cima daquele ferimento, aquilo me dói e me recorda que o meu pé está precisando de cuidado. Dentro do contexto de Paulo, esta expressão espinho da carne está diretamente ligada ao cuidado que Paulo precisa ter para que a sua vida seja pautada a partir dessa consciência que nele existe uma indigência. Essa palavra pode parecer muito forte, né? Quando é que eu experimento a minha indigência? Quando eu experimento que eu sou frágil, que eu sou limitado, que eu não posso tudo. Aliás, esse conceito de indigência é interessantíssimo dentro da antropologia teológica, porque nós somos e vivemos e sofremos de uma indigência original, faz parte da condição humana, é um limite que nós temos. Eu sou fraco. É Paulo mesmo que vai dizer, eu não faço o bem que eu quero, porque nem sempre eu consigo chegar à ação que a minha cabeça sabe que é a melhor. O espinho da carne está diretamente ligado à consciência que Paulo tem de sua indigência. Eu não posso me encher de glória, eu não posso ficar arrogante, eu não posso lidar como se eu já estivesse, eu não posso lidar comigo como me interpretando como se eu já estivesse pronto. Então tudo isso está recordando Paulo de que nele existe uma necessidade de cuidado, ele precisa cuidar. E São Paulo, essa palavra dele está diretamente associada a diversas outras expressões, né? Quando ele fala também que o dom de Cristo, a salvação que Cristo nos oferece, é um tesouro em vasos de barro. Veja bem, o que está no tesouro, o que está no vaso de barro é precioso demais, mas a embalagem que cerca o que é precioso demais é frágil. Então precisa ter cuidado. Não é nenhum defeito ter o vaso de barro. O tesouro não deixa de ser tesouro porque está no vaso de barro. Agora, aquele que transporta o vaso de barro precisa saber que aquele vaso precisa de cuidado. Ele necessita ser cuidado para não quebrar. E é engraçado porque todos nós também identificamos esse espinho na carne. Basta você pensar, o que é que te faz fraco? Você sabe muito bem, a gente tem a velha expressão, né? Eu sei onde aperto o meu sapato. Eu sei onde é que a pedra está. Então, para eu conviver com essa pedra dentro do meu sapato, eu vou ajeitando, eu vou descobrindo um jeito de conviver com essa pedra. Eu não tenho como retirar a pedra do sapato, mas eu vou me adaptando e convivendo com ela, de maneira que eu começo a administrar o mal que ela me causa. Esse espinho na carne é essa fraqueza que nós vamos aprendendo a lidar. E é por isso que a vida de santidade, minha gente, está diretamente associada
ao tanto que a gente consegue administrar essa fraqueza. Isso não é matemático, né? Mas isso também pode ser administrado quando a gente tem essa consciência do que me fragiliza na minha vida, né? O que eu preciso evitar? Quais são as realidades que são capazes de fazer quebrar esse barro que carrega o tesouro? É dessa fraqueza que São Paulo está dizendo. E na verdade ele está motivando a comunidade, aos membros dessa comunidade a quem ele escreve, que eles reconheçam que todos eles também são portadores dessa fragilidade. Porque isso nos humaniza muito, né? A partir do momento que eu sei que eu sou indigente, eu tenho que ser tolerante com aquele que está do meu lado e que é indigente também. Seria muito injusto da minha parte eu me considerar melhor do que o outro, eu considerar o outro inferior a mim, eu agir de maneira muito superior, né? Eu estou aqui numa postura de superioridade, o outro não vale nada, eu já alcancei. Não. Eu também tenho esse espinho na carne. Eu também sou portador dessa fraqueza, dessa indigência, e eu não tenho o direito de esquecer disso. Eu não posso me esquecer disso, porque senão eu vou me encher de orgulho e de vaidade. E tem uma música que fala isso, né? Quem faz da santidade uma vaidade, já se perdeu no meio do caminho. E é assim, né? É uma tentação muito grande a gente achar que a nossa santidade é maior do que o dos outros, que nós sabemos um pouquinho mais. São aquelas pessoas arrogantes na santidade, que olha de cima para baixo. Eu já dei tantos testemunhos aqui, né? Na minha própria vida. Eu me lembro que no início da minha conversão, da minha verdadeira conversão, que ela aconteceu, eu morava em Brusque, eu me lembro direitinho. Foi um momento em que Deus entrou na minha vida de maneira muito definitiva. E não que antes eu não tinha Deus na minha vida, mas Ele entrou de maneira muito forte, muito vibrante, né? Eu me transformei num outro ser humano, eu considero isso. Qual foi a grande mudança que eu analiso e que eu considero? Foi justamente no momento em que eu comecei a administrar melhor as minhas indigências. Mas no meu primeiro momento, eu me sentia muito melhor que todos os outros. Eu comecei a viver essa santidade assim, né? Eu vivi uma experiência na renovação carismática e comecei a achar que eu era o melhor ser humano do mundo, que eu tinha consciência de tudo, que eu tinha clareza de tudo, e eu comecei a olhar para os que estavam do meu lado com desprezo. Até que o Padre Léo, Santo Padre Léo, chegou e virou e falou assim: eu prefiro você antes da sua conversão. Eu achei estranha a palavra dele para mim, né? Como assim, né? Você está todo feliz porque eu estou vivendo um processo de mudança? Fé, mas você está desumano demais. Você não está amando mais os seus amigos. Você está um santo chato. Você está um convertido chato. Deus não quer isso de você. Se você não permitir que Deus humanize a sua santidade, Fábio, esqueça, você não poderá ser padre desse jeito. Sabe por quê, meu filho? Ele dizia: porque você vai encontrar o tempo todo as pessoas necessitadas de misericórdia. E só pode ser misericordioso aquele que se reconhece necessitado dessa misericórdia. Você está vaidoso demais com a sua santidade. E esse é o meu perigo, né? O perigo da vaidade, quando ela invade o seu sentimento, quando você tem aquela convicção de que você está superior aos outros, que o seu processo está mais avançado, que você tem mais clareza de tudo. É difícil, é perigoso demais isso, minha gente. Aí então ele me recordou que eu tinha um espinho na carne, né? Qual é a minha fraqueza? O Léo conhecia toda a minha vida. Ele sabia muito bem onde é que apertava o meu sapato, onde é que estava o meu espinho na carne. E ele apontou justamente para ele. Olha para o espinho que você tem na carne, olha para a sua indigência, olha para os seus maiores defeitos e comece a descobrir que Deus agirá a partir deles. Não fique vaidoso, porque você viveu um processo de mudança, não. Olhe para a sua indigência e comece a interpretar o seu processo ali. E ele tinha razão, minha gente. Quando a gente se desumaniza em nome da religião, nós já nos perdemos do princípio fundamental. Conversão só é possível no momento em que nós reconhecemos a indigência que nos acompanhará ao longo do processo. E que eu serei uma pessoa melhor
à medida em que eu administrar bem as minhas indigências, as minhas misérias, eu não vou me livrar delas, mas eu vou aprender a administrá-las. E aquele que administra bem as indigências começa a ser tolerante com aquele que não administra, e começa a indicar caminhos. Por quê? Porque ele precisou passar. E São Paulo tinha muito essa consciência, minha gente, porque olha a vida de Paulo. Ele era um perseguidor, de perseguidor ele passa a ser pregador. Ele começa a pregar aquele que ele perseguia. Ele começa a falar dos valores daquele que ele perseguia. Então houve uma mudança radical na vida daquele ser humano. Houve uma mudança profunda na vida de Paulo. Tanto é que ele mudou de nome, né? Muda o nome, cai do cavalo, fica cego, volta a enxergar. Todas essas metáforas bíblicas para que a gente compreenda que o Saulo de antes foi transformado no Paulo de hoje, mas que dentro deste Paulo ainda existem sementes do Saulo. Isto é, um espinho na carne, uma fraqueza que irá acompanhar enquanto Paulo viver. Eu acho uma passagem fantástica também do Evangelho, quando Jesus olha para Pedro e fala. Pedro já tinha mudado o nome, ele já tinha modificado o nome de Pedro, mas aí ele olha e fala assim: Simão, tu me amas mais que os outros? Veja bem que naquele momento Jesus não chama Simão de Pedro. Aí Pedro diz, né? Senhor, dizem que na tradução, né? A tradução que mais se aproxima do que verdadeiramente Pedro disse, diz que Pedro disse assim: Senhor, eu gosto de você. Aí Jesus pergunta de novo: Simão, filho de... né? Ainda fala o nome do pai para recordar quem ele é. Tu me amas mais que os outros? Senhor, tu sabes que eu gosto bastante de ti. Não diz que ama. Na última frase vai Jesus de novo: Simão, tu me amas mais que os outros? Aí Pedro, que ele está sendo chamado de Simão, reconhece diante de si, como quem diz: olha, não adianta mentir, o Senhor sabe tudo, tu sabes que eu gosto bastante. Veja bem que naquele momento, qual é o grande objetivo de Jesus? Mostrar que o Pedro, o homem eleito, aquele que seria o chefe da sua igreja, também tinha um espinho na carne, ele também era um Simão dentro dele, ele trazia a velha história que precisava ser administrada. Não tinha como ele se livrar do homem velho. O homem velho está ali. Se a gente não administra, ele vem para fora, minha gente. Você pode ter vivido 20 anos de conversão. Se você não administra bem o homem velho, ele volta a tomar conta de você. É impressionante isso. Por mais que tenha sido belíssima a sua experiência com Jesus, se você não administra bem, você retoma aquela vida antiga com muita facilidade. É por isso que Jesus dizia, é por isso que Jesus alertava: cuidado com a religião das aparências, porque o que verdadeiramente vai fazer diferença é aquilo que foi transformado no coração de vocês. E a palavra nos fala: aquele que está de pé, cuidado para não cair. Tudo isso para nos lembrar que nós estamos em processo. E que por termos essa consciência de que nós estamos em processo, eu tenho um espinho na carne, você tem o seu, o Krishna tem o dele, e nós vamos vivendo administrando esses espinhos, essas fraquezas, essa indigência, porque sem elas nós não podemos ser humanos. Eu vivo um processo de conversão, mas eu não deixo de ser humano. As minhas misérias continuam em mim, só que eu vou dando um jeito de administrar essas misérias à medida que eu permito que Deus entre na minha vida. Eu vou me tornando consciência de quem eu sou, eu vou me tornando consciência do quanto que eu posso ser mal, eu vou tomando consciência do quanto que eu posso ser mal com as outras pessoas, o quanto que eu posso cometer coisas terríveis. O verdadeiro santo é aquele que está administrando bem um homem velho. É aquele que tem consciência do espinho da carne, que está na carne, mas administra bem. Não permite que o mal prevaleça. Não permite que a indigência venha prevalecer.
Obrigado por se juntar a nós nesta busca pelo conhecimento e pela fé. Compartilhe suas reflexões na seção de comentários, inscreva-se para mais jornadas e convide outros a se juntarem a esta aventura.